Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, apenas 60% dos municípios brasileiros têm alguma iniciativa de coleta seletiva. Mas esse número não significa que esses municípios tenham coleta seletiva em todo o seu território ou que possuam um programa formalizado porta a porta. A maior parte do índice tem relação direta com o trabalho dos catadores, que fazem a separação do material proveniente da coleta urbana. A implementação de programas permanentes e incentivos à separação do lixo fazem com que o tema ainda seja um grande desafio atual. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Ana Cristina de Almeida Garcia, coordenadora do curso de Gestão Ambiental da Unicinos, e também com a gente Pedro César Dutra dos Santos, presidente da cooperativa Uniciclar, e ainda Josué Carvalho, presidente da Coperfeitoria. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Obrigada. Olá, tudo bem? Tudo Sejam jóia. bem-vindos para esse bate-papo. Bom que a gente começa falando justamente, Joyce, por que os municípios brasileiros, todos eles, não têm, então, esse programa de coleta seletiva, professora? Nós estamos hoje num país com uma característica bem interessante. 75% do país ainda tem lixões, né? O que preconiza a legislação? A legislação diz, a 12.305, diz que até agora, agosto de 2014, os municípios teriam um prazo, né, para, então, não colocar mais, não ter mais lixões, ter aterros sanitários, né, com normas de Seria uma controle. forma legalizada, então, uma forma desses espaços? legalizada, uma forma controlada, né, porque os aterros hoje têm toda uma estrutura, uma membrana de impermeabilização, um controle dos drenos, de chorume, de gás, né? Então, não é simplesmente abrir uma vala e colocar os resíduos indiscriminadamente, né? Já no Estado, a gente tem uma característica que é ímpar em relação ao país, porque hoje, no Estado, nós temos um aterro que é numa uma mineração de carvão, né? Nós estamos recuperando uma área de carvão, colocando resíduos e rejeitos lá dentro, né? Que também nós temos uma diferença hoje que preconiza a legislação entre resíduo, que é aquilo que a gente pode reciclar, né? E tem um reaproveitamento, e o rejeito, propriamente dito, que é o que hoje não tem tratamento, ou o tratamento é muito oneroso, e o município, então, não tem condições de fazer. Mas o Rio Grande do Sul ele é uma referência no país, por ter hoje 65% dos municípios do Estado terem uma característica de ter um aterro sanitário e não um lixão, né? Então, hoje, no Estado, nós temos 5 municípios que ainda têm lixão e os outros municípios estão em tratativas para mandar para um aterro, ou então tem aterros controlados, que a gente chama, também, que tem toda uma característica, né, de um controle mais apurado em relação ao meio ambiente. Né? Tá certo. E, Pedro, como é que você vê, então, a responsabilidade das cooperativas nessa questão da coleta seletiva? Bom, para nós hoje, que nem nós em São Leopoldo, que a gente está aí, né, no implantamento da coleta seletiva, que foi implantada já em 2004, e hoje foi terceirizada por uma empresa, né, e hoje ela está sendo feita por nós, catador, aliás, vai ser feita por nós, catador, a partir do dia 1º de julho. Eu acho que para nós, enquanto catador, enquanto ambientalista, para nós é um avanço imenso, né? Bem proporcional à nossa categoria. Sem contar também, que nem a professora falou agora, né? A lei dos resíduos sólidos, aí, a 12.305, aliás, que vem aí para complementar esse nosso trabalho que a gente já vem fazendo há muitos anos, né? Se a gente for levar em consideração, Josué, como é que era no passado, de como é que está agora, claro, a gente tem muito ainda para ser superado, mas tem como a gente fazer um comparativo aí de como é que era a situação também do trabalho de vocês, que era muito mais difícil? Eu pego a própria lei, né, e pego, porque eu estive em Curitiba, né, representando São Leopoldo pelo Fórum do Vale dos Sinos, e estive em Brasília, onde tem muita coisa que nós colocamos nessa lei. Então, a partir disso, nós colocamos a nossa realidade para que isso fosse mudado, né? E realmente a diferença é gritante, e inclusive até reforçando o que a professora falou, a questão de aterro, mas a questão de reciclagem como um todo. O Rio Grande do Sul hoje está muito avançado, inclusive sobre beneficiamento, né, que nós temos a cadeia do PET binacional hoje aí, que eu sou um dos coordenadores, e o que acontece? Hoje nós vamos beneficiar o material, enfim, muito mais. Mas em relação ao que mudou, né, de antes para agora, por exemplo, olhando por São Leopoldo, né, não tinha nada. Nós tínhamos um vaso
vazio, sem nada. Então, o que acontece? Ali, o Pedro falou quando? 2005, Pedro? 2004. 2004, foi plantada uma sementinha e foi regada. Então, fazendo essa analogia, o que acontece? Essa plantinha que foi colocada ali foi regada com uma divulgação, com campanhas, enfim, né, porta a porta, que nem nós mesmos fizemos. Então, o que acontece? Ela tomou um tamanho. Só que o que acontece? Eu gosto de fazer essa analogia porque a coleta seletiva, ela foi meio que não foi cuidada direito. Né? Precisaria de um planejamento muito melhor. Isso, mas assim, o que acontece? São as pessoas envolvidas nisso. Por quê? Porque foi contratado, por exemplo, um exemplo, foi contratado um mecânico para cuidar da jardinagem. Então, o que acontece? Essa plantinha não foi bem cuidada. Então, hoje, quem seriam os jardineiros ou a pessoa que lida com a planta? Seriam os catadores hoje, que a partir de julho nós vamos começar a cuidar dessa planta. Então, o que acontece? Através da nossa aproximação com a comunidade, existe uma demanda muito grande que porta a porta, não sei se teria, mas nós teríamos que achar um jeito para se aproximar da comunidade. Não o poder público, assim, mas nós estarmos à frente disso com o apoio do poder público, enfim, com o poder público como parceiro, como está sendo hoje. E a gente sabe que é um desafio muito grande conscientizar a população, né, Joyce? Enfim, professora, gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso, porque essa questão do hábito, até ela ficar enraizada realmente, ela leva um bom tempo. Ela leva um bom tempo. A gente tem feito vários estudos, né, de como sensibilizar a população, né? A taxa de lixo que a gente paga hoje é muito reduzida, né, em comparativo à degradação ambiental que é causado, né? O que a gente pode fazer hoje para sensibilizar o cidadão, né? Formar um ecoponto, formar uma entrega voluntária, sim, ok. Mas como que a gente pode fazer para sensibilizar? Fazer o porta a porta, né? Bater na casa da Dona Maria, Dona Maria, vou vir aqui recolher seu resíduo, né? A gente já fez vários estudos aí a nível de país, né? A gente pesquisa muito na área. E o que tem funcionado em outros municípios é realmente a cobrança, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo de Porto Alegre, né? O Porto Alegre, hoje, o resíduo reciclável, ele tem um horário certo para ser deixado na calçada, né? Ou no container. Porque, senão, o condomínio recebe uma multa, né? Não pode botar em horário alternativo que não aquele que passa a coleta, né? Nós ainda pagamos muito barato pela taxa de lixo, né? Em outras experiências aí, de outros municípios do país, a entrega voluntária tem funcionado bastante. Agora, como mudar essa realidade? As pessoas acham que não vou separar porque o caminhão passa e mistura tudo. Hoje, o caminhão ele não é um misturador, né? Ele é um compactador. Então, também isso é importante que as pessoas saibam, né? Que esse trabalho que se faz dentro de casa de separação do resíduo ou até mesmo do rejeito, né, é importantíssimo, né, para aquele que está lá no final da cadeia que vai fazer a triagem. Tá, né? certo. Então, isso é muito importante. Eu acho que o José pode... Eu só queria dizer assim que precisa de uma continuidade. Sabe? Sempre se recomeça, sempre recomeça. E são pontos muito... assim, que não dão um resultado que deve ser, que é no âmbito geral. Né? Então, é só isso que eu queria dizer. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta tem mais bate-papo aqui sobre coleta seletiva. A gente já volta.